Anderson falaram sobre essa questão de moda, do Blackout Tuesday e tal. Eu, pessoalmente, eu gostei muito do Blackout Tuesday. Eu sei que muita gente, na verdade, usou isso de uma forma um pouco oportunista, mas para mim foi significativo porque estava acontecendo muita coisa, foram uma sequência de fatos, pessoas morrendo, que não é nenhuma novidade, mas foi assim uma carreirinha que me abalou um pouco. Não só o George Floyd, né, que foi o caso mais icônico que levantou os protestos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tiveram sequência de crianças morrendo em meio a uma pandemia. Então, eu pessoalmente estava tão assim, meu Deus, sabe, desnorteada, que eu gostei da ideia de você parar um dia para pensar sobre isso. Eu acho que eu precisava digerir essa informação. E eu vi que algumas páginas, na verdade, o próprio movimento do Blackout Tuesday, ele apareceu muito assim, a gente não pode continuar a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Então, você está colocando essa tela preta, mas eu pessoalmente estava tão assim, meu Deus, vai estudar, sabe, desnorteada, entender. E eu gostei da ideia de você parar um dia para pensar sobre isso. Porque a gente sempre realmente esteve ali, né? Existem as pessoas que parece que só seguiram nesse dia especificamente, né? Mas nós sempre estivemos ali e muitas vezes não fomos escutados. Então, eu acho que foi um momento interessante para a gente ouvir vozes que já estão trabalhando nesse sentido, já estão ali. E levantar também essa reflexão que ela mesma falou, tipo, a gente não é wiki preto, né? Falar de racismo é um assunto que é delicado porque ele não é só... Primeiro a gente tem que assumir que nós todos somos racistas, nós vivemos numa sociedade racista. Não é porque eu sou negra que eu estou imune de ser racista, porque eu nasci nessa mesma sociedade que você, sendo bombardeada por esse mesmo conteúdo que você. Então, é uma coisa que eu tenho que procurar, eu tenho que buscar aquele conhecimento para desconstruir aquela mentalidade racista de mim. E quando alguém me pergunta alguma coisa, mas isso aqui é ofensivo, não é? Aquilo faz com que lembranças retornem para mim, lembranças desconfortáveis de coisas que eu já vivi. Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm uma certa repulsa a responder, né? Criam um certo distanciamento, porque aquilo é desconfortável para a gente, sabe? A gente vive numa sociedade que é assim, que a gente é repelido, que a gente é demonizado, que a gente é bestializado. Então, aquilo levanta questões que são incômodas tanto para vocês que estão perguntando na dificuldade de faz com que racistas, quanto para a gente que sofre. Então, é uma dualidade de desconfortos, né? Sim, sobre essa questão do ser didático, é bem perigoso tanto para as pessoas negras, pessoas indígenas, de qualquer pessoas com deficiências, LGBT, ou então qualquer outra intersecção que não seja o branco cis heterohegemônico. A galera tem que entender que o seu amigo negro não é um amigo para você chegar e ficar tirando dúvidas sobre, será que tá certo, eu posso fazer assim? Você pode ter uma conversa sincera? Pode, mas não é o Wikipédia, bem que vocês falaram, né? Então, pessoal, aqui esse encontro tá justamente para isso. A gente tá aqui com muitos temas em voga, muita gente de lugares, intersecções diferentes, justamente para que vocês vejam que o mundo é diferente, a gente precisa abrir os nossos olhos e pesquisar. Então, depois desse encontro, vamos sair desse encontro, se a gente tem personagens que não são a representação daquilo que a gente vamos atrás do que aqueles personagens são, Perdão, devia ter água aqui. O que aqueles personagens sofrem, o que aqueles personagens passam, e que aqueles personagens são pessoas complexas e completas. Então, galera, façam a pesquisa de vocês. Pri e Uê, vocês querem falar mais alguma coisinha sobre um tema, ou a gente pode passar para as perguntas? Pode passar. Bom, eu ia falar alguma coisa, só que ia acabar estendendo demais. Então, pode passar direto para as perguntas. Porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, não. Não se pode. Se você tem algo para falar, diga. Não, é que é assim, eu não falei na apresentação, mas eu sou transexual. E assim, tudo que ela falou agora também é uma situação que é uma questão que se aplica muito a quem é trans, porque as pessoas todas as pessoas negras que eu conversei passam por essas mesmas questões que eu passo enquanto trans, que é as pessoas só lembrarem da gente quando acontece esses momentos. Erro com relação a
personagens com deficiência é justamente escrever sobre a deficiência e não sobre a pessoa com deficiência, porque tudo é focado na deficiência, pelo menos um texto onde todas as ações do personagem, todas as coisas que o personagem faz, todas as coisas que ele sente é só relacionado à deficiência, eu considero isso um erro, porque eu acredito que um erro natural, né? Porque, assim, a convivência com pessoas com deficiência, ela é bem menos estimulada do que os debates, os demais debates, que são tão importantes quanto, mas a gente, pelo menos eu, enquanto pessoa com deficiência, enquanto ativista, que estou sempre falando, eu sinto que as pessoas ainda elas não enxergam as pessoas com deficiência como personagens que podem ser protagonistas de histórias sem necessariamente estarem ligados a falar, né, sem que a pessoa se sinta tentada a explicar a deficiência de uma forma didática. Olha, essa pessoa ela é deficiente física, e aí a pessoa sai escrevendo tudo sobre a deficiência e perde muito da potencialidade do personagem de ser uma pessoa comum, porque eu, enquanto pessoa com deficiência, eu não fico o tempo todo falando da minha deficiência, né? Então, aquele texto que só o personagem só é o deficiente da deficiência, sobre a deficiência o tempo todo, eu considero um erro, um maior erro, porém eu considero esse erro um erro completamente incapaz de, com pesquisa e com convívio com pessoas com deficiência, é um erro que você consegue consertar tranquilamente. É isso. Não, com certeza, com certeza. Tá, e assim, eu já... Como algumas pessoas já sabem, basicamente o meu canal é especializado em falar mal de livro. Então, eu já li um bocado de livro com representação problemática, e eu sou leitora sensível também, então eu já li um bocado de coisa, chega a ter uma lista. Uma lista, geralmente, com personagem negro, o que eu vejo é que é aqueles personagens que são muito minoritários, que eles estão ali para morrer, que eles estão ali para falar uma linha, que eles às vezes estão ali para servir os personagens brancos principais da história, que tem todo um contexto histórico aí coisado, né? Ou então também, às vezes, o personagem negro, ele tá ali para aprender alguma coisa com os personagens brancos, que são mais iluminados, alguma coisa assim. Também acontece muito. Na verdade, aqui são um problema em geral, não só necessariamente com personagens negros, mas eu vejo também com personagens. Acho que foi com ela, né? Falta de pesquisa. Assim, Caiu. Pesquisar que representações são esquisitas para cada mulher social e para as intersecções, sabe? Porque eu noto, por exemplo, hipersexualizada. Que, tipo, parece que é um elogio a mulher negra ali, que é bonita e tal, não sei o quê, mas é hipersexualizada. Isso tem todo... também certos pensamentos que levam a, por exemplo, a solidão da mulher e ao fato de que as mulheres negras elas sofrem mais violência doméstica. A falta de consumir conteúdo que vem dessas pessoas às vezes, porque, tipo, a Maria até falou, não somos Wiki Preto, mas tem gente, tipo eu, que, tipo, nas minhas redes, eu comento, isso daqui eu acho racista. Eu acho interessante buscar isso, eu acho interessante também buscar a leitura sensível, porque... Opa. Gente, a Gabi caiu para todo mundo? A fala dela tem ficado mudo, assim, não sei, a impressão que eu tinha é que tá só comigo. Mas ela tava falando e tava cortando bastante. Aqui ela teve alguns cortes, mas dava para pegar o assunto de modo geral. Eu vou chamar ela aqui na conversa do chat privado. Enquanto isso, podem continuar. Acho que ela voltou. Voltei. Oi, tá. Voltou. Sua fala tava cortando um pouco, Gabi, antes de cair. A minha internet oscilou bem na hora que eu ia falar, que conveniente. Enfim,
O que eu estava dizendo é que, na verdade, todos os problemas, todos os principais erros podem ser realmente resumidos só a questão de falta de pesquisa, falta de leitura sensível. Todos. Porque, geralmente, as pessoas elas não têm assim, uma familiaridade de representações nas mídias são problemáticas. Então, às vezes, elas consomem essas coisas e não vê problema nenhum, aí vai e reproduz. Para as pessoas negras, tem uma coisa que eu citei, né? Da pessoa negra que está lá para morrer, que está lá para ajudar o branco, que está lá para ser iluminada pela sapiência superior do branco. Ou, às vezes, conversivamente, tem a questão do negro mágico, né? Que é aquele personagem que é bem unidimensional, que está lá só para ter um poderzinho mágico e ajudar o personagem branco com a jornada dele. Essas coisas assim, são todas representações que já aconteceram antes. E se você parar para pesquisar, você vai saber que tem problema, sabe? Então, eu acho que se fosse para falar, listar cada um dos principais erros, ia demorar, mas o problema principal é realmente só falta de pesquisa. Sim, sim, com certeza. Alguém mais aqui gostaria de responder a esta pergunta? Eu gostaria, sim. Eu acho que falaram que eu há acho um problema com personagens negros. O que a Priscila Só um pouco, pessoal. Galera, vocês estão falando junto. O Anderson e a Vanessa estão falando exatamente na mesma hora. Eu não estava ouvindo a Vanessa. Pode falar, Vanessa. Pode seguir, Vanessa. Desculpa, não estava ouvindo. Não, tudo bem. Então, o que ela falou, o que a Priscila falou, eu me vi muito, porque E agora, o livro que eu vou lançar agora, 4 minutos, ele o personagem, o protagonista, ele é surdo. E eu já participei assim da comunidade surda, né? Quando eu aprendi Libras, que eu já esqueci a maioria das coisas. E é uma comunidade que eu gosto muito e que eu respeito, embora eu esteja um pouco afastada. E quando eu estava escrevendo, eu comecei a me ver nisso, de querer colocar, explicar demais como é que funciona, e aí eu mudei na hora. E eu achei interessante que quando eu dei o livro para a pessoa fazer a leitura sensível, a pessoa falou que gostou, porque não tinha isso, né? Tá ali escancarado a questão de que o personagem era surdo. Em algum momento a pessoa descobre, mas não é algo que tipo, olha aqui, eu tô falando, eu sou surdo, porque como ela falou, os personagens não vivem só disso. E aí, fazendo um gancho para os meus personagens que eu escrevo que são negros, eu gosto muito, eu estava lendo uma entrevista da Jasmine, uma escritora negra dos Estados Unidos, e ela falou sobre ela gostar de escrever sobre mulheres negras que são espirituosas, que são guerreiras, que são empoderadas, porque ela falou assim, por mais que narrativas onde mulheres negras estejam sofrendo e passem por dificuldade, e tudo isso que já foi colocado aqui seja importante, porque realmente já esse sofrimento, eu gosto muito de escrever sobre a outra faceta das mulheres negras, né? Então, todas as minhas protagonistas, elas são negras, são donas da própria vida, elas estão fazendo faculdade, elas estão trabalhando, elas estão convivendo, elas estão esbarrando no racismo ali, vez ou outra, mas nada muito focado só nisso, porque eu comecei a escrever dessa forma, porque é como o Toni Morrison falou, né? Se você não encontrar um livro que você quer ler já escrito, então você escreve esse livro. Então, a minha infância, a minha adolescência toda, eu li sobre mulheres que estavam sendo conquistadas nos livros de romance, e quando eu ia olhar, eu nunca me parecia com essas mulheres, né? Eu nunca tinha o tom de pele, nada parecido com elas. Aí eu quis escrever sobre mulheres assim, onde elas são espirituosas, mas elas também têm dificuldade no autoconhecimento, elas estão buscando isso, elas estão se apaixonando ou não, elas estão prontas para um relacionamento, ou nem querem relacionamento, elas são protagonistas de fato. Elas vão ter as dificuldades delas, como na vida geral, se a gente for perguntar aqui, qualquer mulher negra que estiver aqui, a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente também ri com as nossas amigas, com os nossos amigos, a gente sai, a gente faz faculdade, a gente está na luta, mas está sendo feliz. Então, eu quis dar também essa voz, né, de, olha, a gente não é só sofrimento, a gente não é só isso. A gente está produzindo coisas também, a gente está se apaixonando também, a gente está fazendo faculdade, a gente está casando, a gente está escolhendo não casar. Então,
Acho importante essa questão, hoje eu foco bastante nisso. E se você não faz parte daquele grupo, né, de minorias que você está escrevendo, é importante você ter, sim, alguém que vai ler, que vai ter uma sensibilidade naquele texto, seja você nordestino, ou seja você do LGBTQIA+, ou do movimento negro. Você não sendo desses movimentos, você precisa que as pessoas leiam, porque é algo, como já foi posto aqui, que para você, às vezes, não incomoda sim, e a pessoa vai ler aquilo ali e ela vai se incomodar. Outra coisa que eu percebi, que ao escrever o meu livro com um personagem que é surdo, é que as pessoas, elas são plurais. Então, eu posso escrever alguma coisa ali e colocar porque um surdo me falou que ele não se importa, mas o outro pode se importar, e a gente também tem que estar atento a ouvir o outro e pedir desculpas. Olha, eu não quis generalizar, eu posso consertar isso para você, eu posso colocar uma nota. Isso é muito importante, porque quando é a mesma coisa de pegar um negro e colocar numa caixinha, e é só isso aqui, e fechar. Não, as pessoas são plurais, e elas precisam ter voz, e elas precisam serem ouvidas, e precisam ter histórias que contem sobre eita, gente. Enfim, vocês entenderam. Pluralidade. Isso, que contem sobre isso. Então, é muito importante, se você quer escrever um livro. E outra coisa que é importante para passar a fala para o meu amigo é que não coloca assim. Eu já vi, no começo, eu divulgava muito meus livros no Facebook, né, nos grupos, com os meus livros do Wattpad. Aí eu colocava lá e eu via algumas divulgações assim. A minha história tem o personagem LGBT. E aí não tinha, como a Priscila falou, a pessoa estava fazendo uma pontinha ali, tipo aquele personagem que faz uma ponta numa novela, entrava e saía que ninguém via, mas ela botava lá porque as pessoas diziam, tá na moda, né, livro LGBT, então eu vou colocar esse personagem para que as pessoas leiam meu livro, e na verdade esse personagem nem aparece. E eu acho que qualquer minoria, a gente quer ser visto, a gente quer ser ouvido, mas a gente não quer estar nesse negócio de estar na moda. Se você não estudar, se você não for conversar com alguém que sabe, então não escreve só para estar na moda, porque isso você vai estar se queimando e você vai estar também machucando as pessoas que vão ler o seu livro lá na frente e que participam dessas comunidades. Então é importantíssimo prestar atenção e ouvir. Se você não faz parte da comunidade, ouve. Porque quando a gente para ouvir, a gente aprende bem mais do que só querer sair falando. Então, acho que o importante é isso. Ouvir, ouvir e ouvir. Perfeito. O Anderson disse que não estava conseguindo ouvir. Inclusive, quando vocês me verem virada para cá, não achem que eu não estou prestando atenção, que eu estou tentando resolver problema no background aqui. O Anderson falou que não estava conseguindo ouvir, ele saiu e já está voltando para a sala. Estou aqui. Tá ouvindo agora, Anderson? Tô ouvindo. Marina, o Robson entrou também. Opa, Robson. Marina. Tá ouvindo a gente? Acho que ele caiu. A conexão dele tá bem ruim, infelizmente. Tá, Pedro, me dá um toque quando o Robson voltar, tá? Eu acho que eu tô com um problema aqui de delay, não sei se é pela internet, mas eu tô conseguindo ouvir vocês. Tá. Não, acho que tá com delay sim. Deve estar com mais ou menos uns 5 ou 10 segundos pela minha conta aqui. Matemática maravilhosa. Mas, Robson, qualquer coisa, manda uma mensagem lá no chat ou chama aqui quando você quiser daí falar, tá? Sem problema algum. Anderson, vamos lá. Tu tinha alguma coisa para falar a respeito da nossa pergunta? Meu medo é eu soar repetitivo, assim, porque eu não escutei o que foi falado. Mas o que eu estava falando era a ideia de, como a Gabriela já falou, tudo se resolve com pesquisa, né? E o que eu vejo do negro, eu vejo que tem muita pouca representatividade e ainda que tenha uma representação, ela traz uma carga de preconceito histórico, ela traz uma carga de racismo estrutural que é muito negativo, assim. Então não parece que tem uma grande pesquisa na hora de construir personagens negros. Eu acho que cai um
pouco no que a Priscila falou sobre a deficiência também, né? Você tem que ter sempre um negro que é militante, então não parece muito a ideia do racismo que de alguma forma ele sofre esse racismo, e você tem outros personagens que estão ali e que esses deveriam ser problematizados e não é o negro que deveria ser problematizado, assim. Então, para mim, o grande problema mesmo é na construção. Alguém que escreveu aquele personagem quis fazer um negro que é militante, como se o negro militasse toda hora, quis fazer um negro que só está em determinada camada social. Eu tenho um amigo que é ator que ele já não aceita mais papel de negro que tiver relacionado com o tráfico, porque ele fez muito desses papéis e ele não quer mais ficar associado a isso. A gente vem com o La Casa de Papel, que é a ideia dos ladrões que são quase que super poderosos, aí você enxerga na La Casa de Papel, não tem um negro. La Casa de Papel consegue ter primeira e segunda temporada sem nenhum negro na série, assim, estão fazendo absolutamente nada. Você entende que isso não é inocente. Você percebe a Espanha, ela exclui os negros, qual é esse racismo que existe na Espanha, assim. O que eu acho é que tem uma preguiça e um racismo estrutural que faz com que negros pareçam que tem que estar em determinado lugar na literatura, nas narrativas, e eu acho que encontros como esse servem exatamente para a gente desmitificar esse tipo de coisa, né? A gente desconstruir esse padrão que a gente aprendeu desde quando eu era criança. Eu sou um cara muito nerd, eu gostava muito de anime, e eu nunca me vi na televisão quando eu era criança, assim. Então a gente tem que repensar bastante coisa, e como escritores vindos de uma minoria social, a gente tem grande responsabilidade nas mãos. Assim. Eu queria até complementar o que eu pensei enquanto a Vanessa estava falando, foi algo bem parecido com o que e a Gabi está falando, foi algo bem parecido com o que o Anderson estava falando aqui agora. A necessidade de colocar o personagem negro, né, muito ali dentro da ideia da negritude, como se ele tivesse que viver racismo e só falar de racismo, e sempre aquela imagem muito decadente, periférica, que isso acaba sendo racista, como se o único lugar que a gente pudesse ocupar fosse o lugar da periferia, né? Então, me parece que, assim, existem lugares que as pessoas não conseguem imaginar um protagonismo negro. Não pode ter, sei lá, uma violinista negra, não pode ter uma milionária negra, não pode ter um grande empresário, um dono de alguma coisa. É sempre a criança sofrida, com fome, ou então um ladrão, ou então sempre nessa situação de marginalidade ou de, assim, decadência mesmo, né, de necessidade. Eu acho que isso é um erro comum também, né, e que acaba, assim, sendo muito racista. O Jordan Peele, né, o diretor do Corra, diretor do Nós, e falou que ele não pretende usar brancos como protagonistas de seus filmes, assim. Eu lembro que quando ele falou isso, nossa, mas explodiu, porque a galera tava dizendo que, pô, imagina se fosse um diretor branco dizendo que não iria colocar negros como protagonistas de seus filmes. Só que esses diretores já existem. Se for pegar a obra de Martin Scorsese, nossa, é um cara conceituadíssimo em Hollywood, é um cara que nunca usou negros protagonizando filmes. Assim. Uma vez eu escrevi a lista de filmes do Martin Scorsese que poderia ser protagonizado por negros, eu tenho certeza que isso nem passa pela cabeça dele. Então, tem que ter um novo olhar, a gente tem que ter pessoas com a gente fazendo com que haja representatividade. Agora, no entanto, a gente precisa da sensibilidade de todo um mercado, de toda uma indústria para perceber que a gente existe, né? E como o Madeline falou, a gente existe, mas não é para falar só sobre gueto, não é só para falar sobre negritude, a gente existe podendo falar sobre tudo que a gente quiser falar. Exato. A gente tem um exemplo até próximo, né, Anderson? Porque Anderson é baiano que nem eu aqui, então meu conterrâneo. A gente tem Segundo Sol, que foi representar Salvador, e você vê que a Bahia, 80% da população é negra, a maioria dos atores ali envolvidos naquela produção eram brancos, sabe? Tinha uma minoria, uma cota ali pra gente, numa cidade que é
majoritariamente negra. Então, você percebe que tem um descompasso grande do entendimento da indústria, né? Uma dificuldade de colocar a gente ali naquele lugar. E, enfim, era até problemático os personagens negros em Pego do Sol, porque a gente tinha o Roberval, eu estava lembrando disso ontem. O Roberval era um cara que ele era da periferia e ficou rico. Mas ele foi todo ali conceituado para ser um vilão da novela, né? Ele era o cara ambicioso que queria ali, que roubou, que cresceu roubando, e, então é muito problemático. Ele estava ainda também nesse lugar muito estereotipado. Ele alcançou o sucesso, mas de uma forma negativa, né? De uma forma obscura, digamos assim. Então, muito, muito complicado. Eu acho que todas as respostas... Perdão. Pode falar. Não, eu ia falar só que eu consigo ver uma consonância muito grande entre todas as respostas de vocês, do Anderson, da Mari, da Gabi, da Pri, que falou lá no início também, a Vanessa também comentou sobre isso. E o principal é, pesquisem. E quando a gente fala pesquisa, não é só ir lá no Google pesquisar perguntas específicas, mas às vezes para refletir um momento. Por exemplo, se o meu protagonista, eu imaginei ele negro, e eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa com essa convivência, eu não tenho uma cultura... Por que eu pensei nessa pessoa dessa forma? Será que aí já a escolha dessa representação física desse personagem não tem alguns motivos enraizados em mim? Então, acho que a nossa pesquisa também tem que ser essa questão de questionar as nossas escolhas dentro das nossas histórias também. Não só a pesquisa exterior, mas a pesquisa interior. Isso vale não só para personagens negros, mas de qualquer minoria, pessoas com deficiências, LGBTQI+, e por aí vai. Yue, eu vi que tu fez menção de falar, tu queria responder a pergunta? Sobre os principais erros que você vê na representação de pessoas em histórias. Assim, que é uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam. Eu não existo, né? Meu corpo não existe, a minha realidade não existe, pessoas. Quando a gente está representada em qualquer mídia, é como piada, né? É como um alívio cômico, ou de maneira extremamente sexualizada, ou como predadores sexuais, ou como prostitutas e, enfim, pessoas extremamente sexualizadas. E é um reflexo, é um reflexo da nossa sociedade, né? Porque quando você é trans, você não tem escolha. Existem dois caminhos só que você pode tomar, que você tem obrigatoriamente a escolha desses dois caminhos. Não tem outra opção. Ou você vai se hipersexualizar para conseguir sobreviver, que é daí que você vai tirar o seu dinheiro, né? Você vai entrar para prostituição inevitavelmente, porque o mercado de trabalho não te acolhe. Você saiu do colégio porque você não aguentava o preconceito e a falta de tato do corpo docente do colégio. Você não vai encontrar lugar numa empresa porque tanto os outros seus colegas de trabalho, funcionários, quanto os chefes não vão saber como te tratar, vão te destratar uma hora ou outra. E aí você não vê outra opção senão vender seu corpo, né? Ou então você vai entrar num viés cômico, né? Ou você vai vai virar uma autopiada, você vai se tornar uma paródia de si mesma, você vai tratar a sua própria existência como um sarcasmo, como um certa comédia, e vai ser dessa maneira que você vai conseguir passar pelo meio desse preconceito. Você vai encontrar essa maneira de sobreviver, né? Me colocaram nesse lugar, então eu vou executar esse papel com maestria. Só esses dois caminhos que a sociedade escolhe pra gente como eu. E quando eu decidi ser escritora desde muito cedo. Isso foi coisa desde antes da minha transição de gênero. Lá pelos 19, 20 anos, quando eu comecei a minha transição de gênero, eu já tinha até um livro publicado já. E eu não costumo falar sobre esse livro justamente porque ele foi um livro publicado sob um nome que não me representa mais. É outra pessoa, é outra história, é outro rolê. E então eu não falo sobre isso, porque a pessoa que publicou esse livro não era eu. E às vezes as pessoas tendem a insistir nisso. E eu fico, gente,
Não, agora não é hora de falar sobre isso, porque a pessoa que escreveu esse livro não fui eu. Mas a questão é que você, tanto na literatura quanto no cinema, em qualquer artes, você vai ver o corpo trans representado como uma coisa abjeta, alienígena, como uma coisa repulsiva, algo digno de riso. Outro dia eu estava num grupo de Facebook, eu tive que brigar, porque uma moça postou uma foto, né, uma reprodução de uma tela de um arquivo japonês que mostrava a deusa Thanatos, né, consumindo Eros. E a deusa Thanatos era representada uma entidade que tinha seios e um pênis, e tipo, tava todo mundo rindo, os comentários e a reação de risada. E aí eu fui lá, gente, por que essas reações de risada? Por que esses comentários? Aqui nesse grupo tem post com um monstro, com um demônio o dia inteiro, tem coisas de outro mundo, tem alienígenas, e aí quando vocês veem uma mulher com pinto, vocês riem, vocês acham estranho, porque é uma realidade, é uma coisa que existe, é uma coisa que faz parte do cotidiano da gente. Existem milhares de mulheres com pinto por aí, convivendo no mesmo ambiente que vocês e existindo, é uma coisa real, faz parte do cotidiano da gente, e vocês estão rindo como se fosse uma coisa de outro mundo. Vocês não vão rir, vocês não riem de alienígena, de vampiro, que são coisas da ficção, que são coisas que pertencem ao universo sobrenatural, mas vocês acham esquisito uma coisa que é natural, que é real, sabe? É um absurdo. Aí você abre um livro, você vai ver transexuais sendo representados de forma risível, você vai ver menções, sempre por alto, nunca vai ter um personagem que seja um personagem principal ou um personagem que seja relevante para a trama, que seja uma mulher ou um homem trans. É sempre um auxílio, né? É sempre aquela prostituta que o detetive encontrou que está com uma pista, ou então só dando exemplos, tá, gente? Não estou falando de livros que eu já li, mas enfim, é uma cabeleireira ou um negócio assim, sabe? É uma muleta, entendeu? São personagens de muleta, são coisas que as pessoas colocam de muleta. Hoje em dia a gente tem a série Pose, né? E a gente tem a Euforia, que uma das protagonistas é trans, a Jules. E são as únicas duas séries, os únicos dois trabalhos de entretenimento, de mídia, que hoje eu vejo que tem representatividade positiva, porque a gente não encontra. Aí vem falar que novela da Globo tem representatividade, pelo amor de Deus, gente. Aquilo é ridículo. O jeito como é disposto, que eles colocam os personagens transexuais na representação deles ali, chega a ser risível, é ridículo. Mas é isso, eu não existo, é pra ser piada em qualquer mídia. Pois é bem triste. Deu para perceber entre as respostas de vocês que, primeiro, que a gente nessa conversa, já respondeu várias outras perguntas que foram feitas aí pelo caminho. Primeiro, sobre a questão dos estereótipos, que basicamente foi o maior erro que todo mundo aqui citou, a questão de representar alguém ou como muleta, ou como suporte, ou hipersexualizar, ou achar que aquela pessoa só fala da sua deficiência, só fala da sua condição. Então, a gente foi aqui durante esse papo já respondendo bastante dessas questões. Ficou alguém ainda que queria fazer alguma menção a essa pergunta específica sobre os principais erros? Eu só queria fazer uma observação bem rápido, que é uma estratégia que eu uso, assim. Se eu estiver representando alguma profissão dentro dos meus escritos, eu normalmente peço para algum profissional ler, assim. Estou falando sobre um engenheiro, então eu peço para um amigo meu engenheiro dizer assim, pô, isso é crível, um engenheiro falaria desse jeito, assim. Isso aconteceu há pouco tempo, eu vou lançar um e-book na sexta-feira, que é uma história. Nossa. E tem uma entrevista com um psicólogo, na verdade uma entrevista não, uma consulta com um psicólogo que o personagem faz com a psicóloga. E eu fui daí para minha amiga, assim,
foi incrível como ela conseguiu olhar coisas que o olhar dela como psicóloga percebeu que, velho, isso não seria desse jeito, aqui a gente tem uma lacuna de tempo, porque você está fazendo duas perguntas, uma seria feita na primeira consulta e a outra já só seria feita depois, assim. Então é outro processo que é importante, assim, se você está representando mundos que não são os seus, cara, entregue esse livro para alguém que seja desse mundo, porque essa pessoa vai ler e vai poder dizer assim, velho, isso não é ofensivo, isso tá verdadeiro, isso tá bacana, assim, escrever não é só escrever e publicar, cara, tem tanta coisa dentro disso, assim, tem tanto trabalho a se fazer, tem tanta pesquisa, tem tanto, que eu acho que é importante entender que a ansiedade, ela não vai te ajudar, a preguiça não vai te ajudar, você precisa passar por todas essas etapas para você conseguir ter um material que seja crível, no mínimo crível. Então, com certeza. E eu queria aproveitar e usar isso para falar para a galera que todo mundo que está ouvindo aqui, a gente é pessoal envolvido na escrita. Pessoal, tem serviço de leitura crítica, que é uma pessoa especializada em literatura ou no gênero que você publica e vai ler e avaliar suas qualidades da história. E tem um profissional que se chama leitor sensível ou leitor de sensibilidade. São pessoas inseridas em determinados locais de fala, ou então pessoas que têm especialidade nisso, e vão verificar literalmente questões sensíveis no seu livro. Se você é um homem cis, hétero, branco e a sua protagonista acontece de ser uma mulher negra. Você não sabe tudo que ela passa, você não sabe o que é ser uma mulher negra. Então, primeiro, todas aquelas questões de por que você quer essa personagem, por que ela está contando essa história, mas depois que a obra está pronta, manda isso para leitores sensíveis, profissionais que fazem essa leitura, vão te dar toques, vão falar o que está certo, o que está errado, se isso sequer é publicável. Então, esse profissional existe, é só procurar que eles estão no mercado. Inclusive, tem uma galera aqui nessa conversa que faz serviço de leitura sensível. Então, fiquem atentos, isso serve para qualquer intersecção. Se você tem personagens negros, LGBTQ, fazem parte de alguma outra minoria étnica, personagens com deficiência, e por aí vai. Vocês sabem todo o trem. Procurem esses profissionais, certo? Alguém ainda mais queria comentar sobre essa pergunta? Não? Tudo tranquilo? Eu acho que a gente acabou respondendo aqui várias outras coisas. A Josi no site tinha pedido sobre essa de leitores sensíveis. Deixa eu ver. Tem só uma questão também. O áudio do Robson, que às vezes ele aparece e às vezes cai. Robson, se você estiver ouvindo, por favor, deixa o seu áudio, o seu microfone mutado, porque daí a gente não ouve o nosso retorno, porque senão a gente fica ouvindo nossa voz como se fosse um eco, tá? Fora isso, deixa eu ver. Vamos para a próxima pergunta, então. Vou tentar escolher alguma pergunta aqui que ainda não foi respondida, porque tem muita pergunta sobre estereótipos. Essa é interessante. Foi semi-respondida, mas também serve para um pouquinho mais de discussão aqui. Lembrando que são quase 5h20 agora e a gente espera terminar esse assunto ali por umas 6 e pouquinho, certo? O que vocês sentem mais falta de ver sendo abordado nas narrativas? Vamos lá, quem abre o microfone para falar? Eu posso falar, então. Pergunta? Desculpa, eu tive que ajeitar a câmera. Qual foi a pergunta? Não, tudo bem. É uma pergunta que já foi semi-respondida aqui, mas a gente pode talvez focar um pouco mais nela. O que vocês mais sentem falta de ver sendo abortivas, quando essas narrativas incluem personagens que não são de uma maioria hegemônica? Eu sinto muito falta, assim, das intersecções, sabe? Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas às vezes eu sinto que quando você está falando de representatividade, representação, sempre pode ser só uma coisa. Ou é LGBT, ou é negro, ou é pessoa com deficiência, ou é... Não, nunca é as intersecções, sabe? Então, tipo, por exemplo, eu que sou negra, sou nordestina, sou mulher, sou bissexual, os personagens que tem que são que nem eu, geralmente são os que eu escrevo, sabe? Então, eu acho que sinto muito essa falta, assim, das pessoas entenderem que você pode, sim, ser mais de uma minoria social ao mesmo tempo. Você pode ter várias ao mesmo tempo. E que é importante falar dessas intersecções também, porque, por exemplo, o racismo que eu sofro sendo uma mulher bissexual é diferente do racismo que uma mulher heterossexual sofre. A bifobia que eu sofro sendo uma mulher negra é diferente da bifobia que uma mulher branca sofre, sabe?
Então, mesmo essas questões de experiência assim, de vida, necessariamente não só assim de falar de sofrimento, mas assim de vida mesmo, é diferente, sabe? Então, eu particularmente eu sinto falta realmente da interseccionalidade das intersecções. Queria botar um gancho aqui, puxar um gancho na conversa da GG, que geralmente, sim, existem várias coisas que as pessoas falam, é um homem, é bissexual, mas eles não colocam, é um homem negro, é um homem indígena, eles não falam que tem mais de uma coisa para ser desenvolvida. Eu não sei se Gabi acabou de falar, que aqui deu uma travada geral. Oi, Mari, eu acho que é o Robson que tá falando. Exatamente. Deve estar atrasado para o áudio. Minha internet deu mas eu parei de falar. Desculpa, gente. Não, esquenta não, Robson, tá tranquilo. Acho que é pra Pode ela falar, que tá Robson, atrasado. tá tranquilo. O que eu queria comentar, até colaborando com o que ela disse... Só um pouco, Mari. Das interseccionalidades, a questão do padrão social e também personagens gordos, porque eu sinto que há realmente por quando você vai representar um personagem negro, né? Ele tem que ser o personagem hétero, ele tem que ser o personagem que tem um corpo padrão, dito padrão. Então, é bem isso. Fazer um personagem negro LGBTQ, por que não? Né? Um personagem negro LGBT que ocupe um lugar interessante na sociedade. Então, eu acho que são questões que é interessante abordar, porque parece que quando você ocupa certos espaços, você ainda tem que estar dentro de uma caixinha que vai ser mais aceita pela maioria. Eu acho que essa é uma questão que deve ser considerada e repensada. Não, com certeza. Mari, eu acho que você não está recebendo o áudio do Robson. Você me ouve? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim. Tá, eu acho que a Mari... Eu tô ouvindo. Eu acho que a Mari tá sofrendo a mesma coisa que antes estava no canal do Anderson. Acho que ela não tá ouvindo a gente. Eu também tô. Tá, eu vou falar com ela aqui no privado para ela sair e voltar no canal. Enquanto isso, Robson, você ainda tá aí? Tô. Tá, Robson, então desculpa, eu acho que ela não tava te ouvindo, então a gente deixou ela completar o pensamento. Pode seguir o que você tava falando. Não, eu queria só puxar um gancho, que geralmente é assim, nós que somos desse jeito, nessa interseção entre, tem um negro que é bissexual, um indígena que é bissexual. Nós que geralmente escrevemos sobre essas coisas. Outras pessoas nem pesquisam para saber se pode acaso existir. Eu acho que isso é meio tipo, as pessoas deveriam pesquisar mais sobre. Não, com certeza, vai da consciência de convivência de cada um, né? Aí fica complicado. Pois é. Alguém aqui ainda tem uma resposta sobre essa pergunta, sobre o que mais falta na representatividade desses personagens? Eu acho que falta um pouco de naturalidade também, né? Você construir um personagem parecer que houve todo um sofrimento ali através da minoria que ele tiver, da minoria social que ele estiver apresentando. De alguma forma, eu queria perceber nas narrativas que ser negro é algo completamente normal, que ser trans é algo completamente normal, que ter uma deficiência é algo completamente normal. Eu não queria que os problemas do personagem negro é a questão dele ser negro, o problema do personagem homossexual é a questão dele ser homossexual. Eu acho que falta um pouco de naturalidade, e eu acho que o que falta também, às vezes, é a gente não perceber que aquilo parece que alguém estava construindo a história, né? Estava escrevendo a história e de repente um insight na cabeça dela, ela pensou assim, eita, tá faltando o personagem negro. E aí
todos os personagens são brancos e um é negro. Eita, tá faltando personagem homossexual, e todos são héteros e um homossexual. Às vezes isso fica muito pouco natural, assim. Então, até porque a gente ainda não tem essa ideia de representar as pessoas a partir do que a gente vê na sociedade, né? Apesar de ser ficção, ser uma obra que nasce da nossa imaginação, existe um pé de realidade naquilo, né? Eu sempre cito como exemplo as novelas, assim. A galera, quando vai representar os negros em novela, e aí tem o papel da faxineira, da empregada, nada contra a profissão, assim. A questão é você estar sempre com negros em determinados lugares. Mas aí alegam que dizem, não, mas se você for ver a quantidade de faxineiras e empregadas, a quantidade de negras é muito maior do que brancas, então não teria problema a novela fazer isso. Só que a novela, ela é uma ficção, né? Então, se ela quiser estar fincada na realidade, então ela tem que parar de fazer as pessoas andar de tênis dentro de casa. Então elas têm que parar de fazer as pessoas tomarem café com aquela mesa cheia de frutas, onde o personagem senta, bebe metade do suco e sai. Então, ou você escolhe fazer tudo como uma ficção, ou você escolhe fazer tudo como uma realidade. Não são dois pesos e duas medidas, assim. Então eu acho que o que falta nessas narrativas, mas é naturalidade. Fazer com que as coisas soem mais naturais. Eu concordo com o Anderson, porque essa organicidade, né, a naturalização das minorias também é uma questão de visão pessoal. É muito daquilo que a pessoa vê nela, da forma como ela pensa. E aí, eu também sinto falta disso com a pessoa com deficiência, dessa naturalidade, de perceber que a pessoa com deficiência, ela está presente em todas as minorias, né? As pessoas colocam pessoas com deficiências como se ela fosse uma minoria isolada, quando, na verdade, nós estamos inseridos em todos os grupos sociais. Eu sinto falta, por exemplo, de como pessoa com deficiência ler, ouvir e ver como seria um personagem negro com deficiência, com uma orientação sexual que não fosse heterossexual, com um corpo não magro, sem ser um personagem pobre, né, que ele possa estar inserido em outras vivências que não fosse, ou um personagem com deficiência trans, que também fosse uma pessoa racializada ou não. Então, falta muito essa ligação entre os vários grupos sociais, né, que se interligam, porque nós não somos só um tipo de vivência. A gente aqui conversando sobre as coisas que a gente trabalha majoritariamente nos nossos trabalhos de literatura, mas a gente não é, pessoalmente, pessoas que estão vivendo só uma coisa. Então, quando eu sinto falta de que várias coisas sejam apresentadas na literatura, desde, como o Anderson falou, de forma natural, de forma que a gente lê e passa, poxa, é assim mesmo. E quando ali falo sobre novela, sobre mídia, a mídia visual, ela acaba influenciando o social. Quando você vê, por exemplo, o que ele citou, pessoas negras vivenciando apenas, sendo vistas como pessoas que trabalham em profissões como empregada doméstica, servidores de vários serviços que são bem menos requisitados, mas que estão aí sempre em grande quantidade, você está colocando que aquele grupo social só pode fazer aquilo, e é tão assim, é tão interessante isso, porque quando você vê, num caso, teve uma novela que teve uma juíza negra, teve uma menina que falou, eu vi através da interpretação da atriz que eu posso ser uma juíza. Então, isso também passa pela literatura. Essa falta de naturalidade faz com que se confirme as opressões, né? Você só pode ser o deficiente que serve para inspiração, o deficiente que está ali revoltado porque é deficiente e não faz mais nada a não ser odiar o seu corpo e a sua condição. Então, falta muito
o autor que vai escrever sobre minoria, primeiramente ele precisa se perguntar como é que eu vejo aquela minoria, como é que eu penso sobre essa minoria que eu pretendo representar no meu livro, que eu pretendo trazer representatividade. Porque representatividade e representação são coisas diferentes. Precisa ser visto como coisas diferentes e trabalhar de forma natural, mas que tem que partir de você, autor. Você tem que se questionar sempre como é que eu, pessoalmente, vejo essas pessoas e como eu quero que os leitores vejam essas pessoas. Então, é isso que eu sinto falta na representatividade e na representação de pessoas minoritárias dentro da literatura. É isso. E, de novo, é incrível como todas as respostas, de certa forma, acabam sendo parte de um grande mesmo problema, certo? Alguém mais tem alguma questão ou comentário sobre essa pergunta? Ou podemos para a próxima? Porque aqui já no Conversa de Vocês a gente já teve várias outras respostas. A de perguntas era grande. E aqui durante a conversa vocês já acabaram respondendo outras também. Alguém tem algum comentário sobre isso? Tá tranquilo? Tá tranquilo. O que eu ia falar, o pessoal já falou aí, já representou bem. Acho que é isso mesmo. E algo com representatividade, a gente precisa colocar mais sendo médico, sendo médica, negro, sendo advogado, sabe? Então, é isso, é colocar, porque eu trabalho com alunos que são adolescentes, e um aluno chegou para mim e falou assim, ele mora numa favela, né? E ele virou para mim e falou assim, eles chamavam de Pro, ele falava, Pro, eu prefiro estar no tráfico porque eu vou conseguir minhas coisas do que estar aqui na escola, né? A professora só fica falando que eu não vou conseguir nada, isso e aquilo. E se você olhar, é verdade. Aí eles olham primeiro para a realidade deles, onde os pais não conseguem nada, e depois eles vão para as representações de filme, de novela, e também os negros, as minorias, também não estão conseguindo nada, né? Estão sempre em cargos que são de subserviência, estão sempre ali em posições inferiores. Então, ele falou para mim, deixou bem claro para mim, que ele via o tráfico como algo onde ele poderia se tornar o chefe, né? Aquela pessoa que tem uma voz, que tem uma autonomia, aquela coisa toda, aquela autoridade. Então, quanto mais a gente puder colocar isso na literatura, né, nos filmes, nas séries, mais a gente mostra, primeiramente, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, olha, existem outras possibilidades, né? Você não tem que ser só isso que a sociedade está dizendo que você é. Você pode ser outras coisas, existem outras possibilidades para você. Então, isso que o pessoal falou é muito importante e a gente realmente tem que se ater a isso, porque se a gente colocar sempre como algo cômico e visível e inferior, subserviente, a gente já cresce acreditando que é aquele lugar. Então, assim, eu assisti a Xuxa, então eu queria ser Paquita. Aí uma minha amiga falava para mim, você vai ser Paquita? Onde já que se viu Paquita que é preta, sabe? E vai ser princesa, e tem princesa assim, sabe? Então, é importante que a gente tenha consciência agora e comece a escrever coisas agora, porque a próxima geração vai ler a gente e vai ver que não, olha, existe sim, eu posso sonhar com isso aqui, eu quero ser isso aqui, porque eu me vejo nesse personagem, eu me vejo na televisão, eu me vejo nas campanhas publicitárias. Eu acho que é isso que o Tom falou. Pessoal, a gente tem agora aqui, não é bem uma pergunta, mas uma situação exposta e eu gostaria do comentário de vocês. É o seguinte, quando um personagem tem aprofundamento na história, ele não é perfeito, ou seja, ele vai ter falhas de caráter. Como trabalhar com personagens cheios de falhas e ainda conciliar com a representatividade? Digo isso porque escrevi um conto que tinha um personagem de origem étnica LGBT
me criticaram, dizendo que eu só tinha escrito ele com defeito por fazer parte dessa minoria, que se eu precisasse de um personagem bom, eu com certeza teria escolhido escrevê-lo como um branco hétero. Não soube fazer. Vocês têm comentários sobre essa? Eu gostei muito dessa questão, porque na vivência, enquanto pessoa com deficiência, existe uma ideia social de que nós somos todos puros e não cometemos erros, não fazemos nenhuma merda, desculpa a expressão, mas enfim, não fazemos nada de errado, somos pessoas, anjinhos, sabe? E aí, que eu gosto muito dessa questão, porque quando você... Como escrever um vilão com deficiência? Simples. Ele é uma pessoa que tem a motivação dele, mas que essa motivação não está ligada com a deficiência dele. Ele não é mal por ser deficiente. Ele pode ser revoltado, por exemplo, com a questão da falta de acessibilidade. Enfim, isso é completamente normal e natural. E até mesmo que eu passo, porque se eu pudesse... Enfim, não vou nem dizer o que eu faria com certas pessoas. Digo isso com o presidente, enfim. Mas, assim, você pode escrever uma pessoa com... Eu tenho um vilão com deficiência, mas ele é como aquilo que Anderson falou, a naturalidade. Pessoas são pessoas e precisam ser representadas como pessoas. Todo mundo tem caráter. Umas pessoas vão ter caráter duvidoso, vão ser mais por escolha e não necessariamente por condicionamento da questão da vivência dela. Vai influenciar em certo modo, mas não vai definir. Aí é que está. Até onde a deficiência do seu personagem influencia nas escolhas que ele toma. Até onde o seu personagem, que é um vilão ou um antagonista ou um anti-herói, ele vai ser condicionado ou influenciado pela vivência dele enquanto pessoa com deficiência, no meu caso, ou, né, aqui que a gente está conversando, enquanto LGBTQIA, porque, assim, colocar os personagens minoritários apenas como pessoas boas também é problemático, porque tira delas a humanidade que todo mundo tem. Então, a gente vai sempre bater nessa tecla que é estudar e perguntar para pessoas que têm aquela vivência se aquilo que você está escrevendo é problemático ou não. Você vai escrever sobre pessoas e... Acho que eu, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, atrapalhando toda a dinâmica. Eu fiz um comentário antes de eu cair completamente aqui. Eu queria saber se vocês conseguiram ouvir, se realmente ficou cortado, o que foi que aconteceu. E também queria que a Marina, por favor, repetisse a pergunta, porque eu ouvi ela cortada. Desculpa, gente, meu gato se assustou aqui. Calma, muita coisa acontecendo. Primeiro, Mari, você consegue ouvir a Pri? Eu acho que a Mari tá com problema também. Eu não consigo escutar a Mari. Mas você tá me ouvindo? A Mari, eu não tô conseguindo mais escutar ela, não. Tô te ouvindo, Marina. Pri, você me ouve? Acho que a conexão dela oscilou aí, hein? Eu acho que a conexão da Mari tá lenta. Eu sei que ela me comentou também que o celular dela tá com bem pouca bateria, pode estar influenciando também. E eu vou falar com elas no privado, tá? Tá, muito obrigada. Eu acho que a Priscila também... Enfim, vamos dar sequência aqui, quando elas voltarem a gente retoma. Vanessa, tu fez menção de falar alguma coisa ou eu que peguei errado? Não fiz menção não, tava ouvindo a Priscila, tava gostando muito de ouvir a Priscila. Tá, tranquilo. Alguém mais tem algum, então, depois quando a Priscila voltar, a gente então retorna pra ela. Gabi, você tem algum comentário sobre essa situação?
de mencionar aqui que a pergunta fala especificamente de um personagem que não é branco. Porque, como eu falei, foi na primeira pergunta que eu falei, que o problema é a falta de pesquisa para cada minoria específica, porque cada minoria específica tem estereótipos e representações problemáticas atreladas a ela, porque a Priscila veio e chegou. Um personagem com deficiência que não seja perfeito. Mas os personagens que são não brancos, eles são rotineiramente colocados como vilões das coisas, sabe? Então, às vezes, tem um personagem negro, aí o personagem negro é o vilão, sabe? Então, varia muito de minoria social para minoria social, porque, no caso, tem uma coisa muito conhecida, que é o chamado queer coding, que é quando a narrativa pinta o personagem como sendo queer, ou seja, como sendo LGBTQIA+, sabe? E aí, às vezes, geralmente, esse queer code acontece com personagens que são vilões. E os personagens não brancos também têm muito essa coisa de serem personagens moralmente dúbios, ou serem vilões, e tudo mais. Então, assim, essa pergunta, para essas duas minorias sociais em específico, eu acho que é importante, no caso, essa pessoa que fez a pergunta, parar e se perguntar de por quê. Por que esse personagem aqui é o vilão, sabe? Por que o vilão tem que ter essas características? Mas, geralmente, esse problema pode ser muito facilmente resolvido tendo mais de um personagem não branco LGBT, sabe? Porque, tipo, se tem o vilão e tem um grupo de heróis, aí, tipo, se o vilão é uma pessoa não branca LGBT, mas no grupo de heróis também tem pessoas que não são brancas e não são LGBTs, aí fica uma coisa um pouco mais balanceada. Mas, geralmente, o que eu vejo muito em histórias é colocar os personagens não brancos como vilões, e os únicos personagens não brancos que tem são esses, sabe? Então, tipo... Sabe? Tipo, depende da minoria social essa pergunta. Porque realmente, como ela falou, tem muita questão da idealização do bom deficiente, que sabe mais do que eu. Mas aí, se você tá falando essa pergunta em referência a um personagem não branco, a conversa já é outra, bem diferente. Então, a minha resposta já é oposta à da Priscila. Por causa, observando a minoria social que o personagem é. Mas para essa pergunta, para essa pessoa em específico, é realmente... perguntar, existem outros personagens não brancos LGBT na história? O que é que eles são? O que é que eles fazem na história? Eles são heróis? Sabe? Porque, tipo, por exemplo, se você escreve uma história futurista, o vilão provavelmente vai ser uma pessoa negra também, às vezes. Mas aí a história só tem personagens negros, porque é futurista, sabe? Então tem que ter... Se for para colocar um personagem não branco, LGBT como vilão, acho que é interessante observar esse balanço, sabe? Minha resposta é essa, basicamente. Acho que também a maneira como isso é retratado, né? Se você está construindo um vilão de maneira super caricata, e aí você atribui a ele uma minoria social, você está transformando aquela minoria social em caricatura, assim. Então, eu acho que a gente tem um recorte muito pequeno dessa narrativa, né? A gente precisava saber muito mais sobre como é esse vilão, em que contexto ele tá, quem são os outros personagens, para ver se isso é um problema ou não. Acho que o episódio isolado é difícil de analisar. A gente pode ver o todo, né? O todo, como a Gabi falou, a gente viu que tem muitos personagens não brancos que são vilões. Então, por que você está construindo isso? Eu acho que a questão toda aí é qual é a verdade que você está colocando no seu personagem. O que de dentro de você fez você construir aquele personagem daquele jeito? Posso citar o Killmonger do Pantera Negra, que ele tem diversas falhas, mas ele é um bom vilão, ele é um bom personagem. Até essas falhas fazem dele um bom personagem. Pra mim é isso. Qual é a verdade que você está colocando nesse personagem? Qual é o contexto disso? Como um recorte, saber se eu devo ou não construir um vilão a partir de uma minoria social, depende. Mas o que não poderia fazer de jeito nenhum é fazer isso de maneira caricata, porque aí você está denegrindo essa minoria social. Usei até uma palavra que não deveria usar, denegrindo. Ó. Aí você está destruindo essa minoria social. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estão me ouvindo bem, né? Eu tirei a câmera porque eu percebi que estava ficando muito instável com a câmera, então eu estou tentando só no áudio para eu me manter aqui ativa. Eu tinha feito um comentário na pergunta anterior, eu não sei se chegou a aparecer aí, porque eu comecei a cair, ficou tudo travado, então eu queria só tirar essa dúvida, e eu queria que a Marina, se possível, repetisse a última pergunta, porque eu vi ela cortada, então eu, na verdade, estou boiando.
Não, o seu comentário, a gente ouviu ele até perto, parecia que você estava fazendo uma finalização e daí você caiu. Mas se você quiser, pode retomá-lo. Agora, sobre a pergunta que a gente está discutindo agora, não é bem uma pergunta. É uma situação que alguém colocou e a gente soltou aqui para o comentário do pessoal. E a situação era que tinha alguém que falou que personagens bons são personagens que também têm falhas, né? Falha de caráter, e que uma vez esse autor escreveu uma história com um personagem de origem étnica e LGBT, e que criticaram ele, dizendo que o personagem dele só tinha falhas porque ele tinha retratado ele desse jeito. Um personagem bonzinho, com certeza ele teria retratado como um personagem hétero branco. Entendi. Eu cheguei a ouvir aqui um pouco da resposta da Gabi e do Anderson. Eu não quis só atrapalhar a dinâmica deles, então eu fiquei calada escutando. O que eu tinha falado antes era sobre a interseccionalidade, que foi o que a Gabi já tinha citado na pergunta anterior, que eu falei que eu sentia falta de uma representatividade que tivesse negra, que tivesse outras questões envolvidas, que ela fosse uma personagem LGBTQ, que ela fosse uma personagem gorda, porque me parece que o personagem negro, quando aparece, ele tem que entrar dentro de um padrão mais aceito. Então, geralmente é uma mulher, se for uma mulher que tem um corpo maravilhoso, que é o dito maravilhoso, né? Uma mulher extremamente magra, uma mulher que está atendendo ao padrão mais aceito pelas pessoas brancas. E então eu acho que colocar essas diferenças é importante. Uma mulher de pele clara? Colocar uma mulher negra e colocar uma mulher de pele clara, tipo eu? Exatamente. Então, botar mulheres que tenham a pele mais escura, né? Ontem a gente estava no grupo até conversando sobre a polêmica do termo retinto, mas que tenham características que a gente não vê normalmente. Em relação a colocar um personagem vilão, eu acho que o Anderson foi cirúrgico quando citou o Killmonger, porque ele é um vilão, ele tem problemas, mas ao mesmo tempo ele é um personagem, ele é uma pessoa comum. Nós somos seres humanos e nós não somos, tipo, eu acho que o ser humano de maneira geral, ele não entra no maniqueísmo do ou ele é bom ou ele é ruim, né? Nós temos atitudes que são reprováveis, temos atitudes que são aprováveis. Então, eu não gosto muito dessa ideia do maniqueísmo de ou ser herói ou ser vilão. Eu acho que, como pessoas, nós somos seres complexos. E eu acho que quando você vai tentar retratar isso na literatura, se você dá essa complexidade para o seu personagem, o fato de ele ser negro, de ele ser indígena, de ele ter uma deficiência, de ele ser trans, de ele, sabe, ser LGBTQ, é uma característica a mais. Você não vai estar sendo ofensivo. Agora, você tem que ter o cuidado de se debruçar sobre essas questões quando você não tem essa vivência. A gente está aqui, né, representando diferentes interseccionalidades, mas também é importante dizer que tem pessoas que estudam isso, tem pessoas que são mestres nisso, tem pessoas que fazem doutorado nisso, e não é tão difícil você encontrar essas pessoas, basta dar um Google, sabe? Então, você pode chegar e ler esses estudos, esses apontamentos, e ver até que ponto o que você está fazendo não está sendo um estereótipo, apenas uma representação, uma replicação de um estereótipo, ou da complexidade humana, porque nós somos pessoas e que várias questões nos atravessam como qualquer outra pessoa, sabe? Às vezes me parece que, tipo, é criado um complexo muito grande de uma receita de bolo. Ah, se você é um personagem negro, tem que ter isso. Não, gente, é uma pessoa, sabe? É uma pessoa que vive por questões diferentes, que talvez você não viva, mas é uma pessoa. Então, isso me preocupa um pouco, né? Essa excessiva complexidade que é dada para algumas questões, porque eu acho que isso gera uma dificuldade de representação até dentro das histórias. As pessoas criam mais resistência porque elas acham, nossa, é tão difícil escrever isso, então para que eu vou escrever isso, né? E eu acho que a ideia que eu acho que atravessa aqui a nossa discussão de hoje é justamente de a gente existir em todos os ambientes possíveis. Então, quanto mais a gente diminuir essas resistências, essa dificuldade, né? Quanto mais a gente tornar essa discussão acessível e fácil, melhor. A Robson e o falar alguma coisa. Anderson,
Queria comentar. Não, eu acho que todo mundo já falou. Acho que todo mundo falou bem dessa vez. Eu não senti necessidade de complementar. Acho que foi bem redondinho. Perfeito. Passo para a próxima. Tem mais um comentário? Eu só queria fazer um comentário. Eu só queria falar como eu exemplifiquei o que Mari e o que Vanessa falaram, assim, porque e pedir desculpa, porque eu usei o termo denegrir, que não se deve usar, e Vanessa falou inicialmente sobre como as palavras, como a gente tem que tirar algumas palavras do nosso cotidiano, assim, e Mari falou sobre esse racismo que pega todo mundo, assim, pega brancos, pega negros, assim. Então, eu luto, eu sou professor também, então eu luto para que determinadas palavras não sejam ditas pelos meus alunos, eu luto para não dizer determinadas palavras, mas isso é uma luta, né? A gente tem que conseguir combater isso dentro da gente mesmo, porque é algo que às vezes parece enraizado. Então eu queria fazer esse pedido de desculpa. De fato, não é o tipo de palavra que eu deva usar, assim. Ninguém. Vamos seguir aqui, pessoal. A gente tem ali uns 10, 20 conversa, então acho que eu vou focar aqui em duas perguntas dentre nós recebemos, e uma delas é a seguinte: é possível tentar respeitar algum grupo e acabar sendo ofendido? A exemplo, não saber como caracterizar a aparência da imagem e achar meios de sair pela tangente, falar indiretamente de sua cor, etnia ou deficiência. E como vocês enxergam erros bem... Posso falar? Com certeza? Então, eu acho interessante essa pergunta, porque, mais uma vez, falando do Coisa de Preto, que é o projeto da TPED, a gente estava debatendo sobre isso. Como que a gente representa a pele negra, né, na literatura? E surgiu como uma dúvida minha, porque, embora eu fale agora sobre isso também é muito recente para mim, né? Toda a minha história de como que eu me descobri negra e, enfim... E várias pessoas vieram me perguntar sobre isso, porque eu fiz um post no Twitter. E tem até um vídeo que ele é americano, e o vídeo fala sobre, tipo assim, como personagens brancos seriam representados, como algumas pessoas representam personagens brancos de comida. Então, assim, muita coisa eu também tirei os meus livros da plataforma por isso, porque eu ia falar de uma pele... da cor da pele de uma pessoa negra. E aí eu usava termos como aquela pele de chocolate, de avelã, e não sei o quê, que isso também é visto como uma questão mais de fetiche, né, de sexualização. A gente não vê ninguém descrevendo um personagem branco falando e ela tinha os cabelos como de macarrão, ou então a pele dela parecia o queijo cottage. A gente não vê essas coisas com personagens brancos. Então, eu acho que quando a gente vai para esse lugar, né, de eu quero representar, mas eu não quero falar tanto, porque talvez eu não saiba, eu acho que a gente precisa buscar mais, sabe? Uma das coisas que eu falei muito para as pessoas, para as autoras e autores brancos que me procuraram para isso, foi eu também não sabia, eu fui pesquisar, então eu comecei a ver formas, eu comecei a ler autores, né, negros, eu comecei a ver também algumas problemáticas em traduções. Eu lia livros que eram traduzidos. Por exemplo, o livro que eu li de Andy Thomas, que é O Ódio que Você Semeia. E aí tem uma descrição lá que não nesse livro, em outro. A tradutora colocou assim, minha pele de chocolate, alguma coisa. No original, a autora não está dizendo isso, ela está descrevendo da forma correta. Então, quando a gente lê autores negros e a gente consegue também fazer essa visualização de como eles descrevem, também abre muito os nossos olhos para a gente trazer isso para o mais natural possível, como já foi falado aqui. Quanto mais a gente naturalizar as coisas, mais elas vão fluindo. Então, se você quer falar que seu personagem é negro, e é importante para a narrativa que fique claro, né? Tem uma autora mesmo que eu sigo no Twitter que ela fala muito sobre isso. E, às vezes, o autor não colocou ali qual é o tom de pele daquele personagem e automaticamente a gente associa que aquele personagem é branco.
Pode ter, não sei vocês, mas antes de eu ter essa consciência, todo personagem que eu lia, não importava, eu já colocava ali que era um personagem branco. Então, olhar, sabe, como é que alguém descreve uma pele branca? Então, como é que eu posso descrever uma pele negra? Como é que eu posso descrever o cabelo dessa pessoa? E também para aquele lugar de pergunte, né? Não de forma ofensiva, não de forma como se você quisesse que a pessoa fosse didática, mas tente observar mais, ler mais, porque isso foi algo que começou a me incomodar. Do nada eu estava escrevendo e aí eu fui descrever a pele e comecei a falar sobre essa questão de comida. E aí eu fui para as minhas amigas, eu falei, gente, como é que vocês descrevem? E aí? Que é assim, e aí elas começaram a conversar comigo e eu comecei a ver a problemática nisso. Então eu acho que quer escrever, mas não quer deixar algo tão assim escancarado, existem outras formas, sabe? Eu estava conversando com uma colega e ela falou sobre isso. Ela falou assim, às vezes ela usa isso, mas para tirar onda, sabe? Para entrar ali em uma coisa ali com os personagens, quando ela fala assim, sua pele de chocolate, sei lá. Ela fala como se aquilo ali fosse cômico para que as pessoas entendam que não é assim que a gente quer que a nossa pele seja descrita. Até porque já tem uma hipersexualização, né? Da mulher, da mulata. Então, se a gente leva isso para a literatura, a gente está só permeando, a gente está só meio que dando a entender que é por esse lado mesmo. Então, acho que precisa ter um cuidado e precisa de leitura. Leia autores negros. Se você lê autores negros, você vai ter um bom assim exemplo, né, de como que eles descrevem, de como que eles falam, de como que é mais natural, como que acontece. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Isso aí você já deu, sem saber, já deu um pezinho para a próxima pergunta, mas eu vou esperar se o pessoal aí tem mais algum comentário a respeito da pessoa às vezes querer respeitar tanto, ficar com tanto receio ao representar e acaba cometendo erros. Alguém mais aí tem alguma? Eu quero falar também, depois da Gabi. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Eu acho que o erro principal que acontece é essa mentalidade de realmente, eu sou uma pessoa bem intencionada. Eu não sou racista. Eu não sou gordofóbico. Eu não sou... Só que, como a Mariana já disse em outra resposta, tipo, a gente está inserido numa sociedade que é racista. A gente está inserido numa sociedade que é transfóbica, é gordofóbica. Essas coisas assim. Então, a gente tá passando a moto. Então, a gente acaba sempre sendo um pouco, sempre, sabe? A questão de desconstrução não é um processo que acaba. Então, geralmente, eu vejo muito acontecer que, tipo, é o autor que pensa... vou dar o exemplo do autor branco, né? O autor branco. Eu não sou racista. Então, as coisas que eu escrevo não podem ser racistas, porque eu não sou racista. Mas, estamos numa sociedade racista. Todo mundo é racista. Então, tipo, nessa boa intenção, às vezes a pessoa se cega para a capacidade dela realmente reproduzir essas coisas que são ofensivas, que não são legais. E aí, tipo, pode ser desde uma coisa simples a, tipo, usar chocolate para descrever a pele de uma mulher negra, que é uma coisa que é chata, mas não é necessariamente o fim do mundo, até coisas mais sérias, tipo, sei lá, fetichizar uma mulher negra e depois matar ela, uma história, sabe? Então, tipo, acho que erros bem intencionados ainda são erros, mas eu acho que dá para evitar justamente se você se afastar um pouco dessa questão de boa intenção. Tipo, eu sou uma pessoa boa intencionada, então eu jamais faria um erro. Não, todo mundo faz cagada, todo mundo faz merda. Especialmente as pessoas que não têm vivência da minoria social que elas estão retratando, sabe? Então, sim, acontece, é 100% possível. Essa questão de boas intenções induz ao erro, na minha opinião, às vezes. Então, é importante tomar cuidado. Tipo, eu tenho boa intenção, mas ainda assim procurar a leitura sensível, ainda assim procurar pesquisar, ainda assim procurar ouvir a voz das pessoas que são dessas minorias sociais, porque, sim, por engano, você pode estar cometendo erro. Eu acho que a questão... Você ia falar alguma coisa, Marina? Não, ia seguir. O que eu ia falar é assim... eu estava numa outra live falando sobre isso, sobre representatividade, a gente chegou nesse mesmo ponto da metáfora e da analogia com comida, e assim, a gente entrou numa reflexão de que existe também uma questão histórica aí muito grande
de que eu, por exemplo, entendo que a minha geração, né, eu tenho 25 anos, então, pessoas que nasceram ali na década de 90, eu nasci em 94, existia um certo medo em dizer que uma pessoa negra era negra. Se dizia que ela era afrodescendente, era sempre outra coisa. Então, existe um evitamento em usar o termo negro. E a partir do momento que eu fui crescendo, isso foi mudando, porque as pessoas os movimentos começaram a bater mais nessa tecla, em ressignificar os termos, em a necessidade de se autodeterminar. Então, existe também uma carga histórica muito grande nesse medo de dizer os termos. Então, eu acho que essa analogia com comida vem muito disso. A pessoa tem um temor muito grande em dizer que uma pessoa negra é negra. Então, ela procura termos que sejam mais confortáveis, que amenizem um pouco isso, né? O próprio termo moreno veio disso, o medo de dizer que alguém negro é negro, então, você não é branco, você não é negro, você é moreno, né? Aquela coisa meio assim, no meio do caminho. Então, eu acho que tem essa reflexão que precisa ser feita. Eu estou criando uma metáfora porque eu estou com medo de dizer que a pessoa é o que ela é negra, que ela é gorda, que ela é trans. Eu estou criando esse outro termo aqui só para poder eufemizar, né? Criar um eufemismo aqui na minha narrativa, ou eu realmente faço essa analogia com todos os meus personagens? Porque se você faz essa analogia com todos os seus personagens, não faz diferente você fazer essa associação, não faz diferença, né? Você fazer essa associação. Se você descreve seus personagens brancos e héteros fazendo o mesmo tipo de analogia e metáfora, vai ficar compreensível que é um estilo seu, né? Que ali é a sua forma de conduzir a história. Então, eu acho que tem essas reflexões também. Existe um evitamento histórico que, infelizmente, a gente está se confrontando agora, e que é a mesma questão, que eu vi que era uma das questões, meio que já adiantando, a ideia do dizer negro ou preto. Vem muito disso, né? É uma carga histórica muito grande do evitamento de dizer as coisas, a carga negativa pesada em cima dos termos, mas existem, como eu falei, pessoas se debruçando sobre essas questões. Eu acho que também é importante ter o cuidado de não importar teorias, porque a história dos negros norte-americanos é diferente da história dos negros brasileiros. Os movimentos, né, ativistas foram em caminhos diferentes. A gente tem aí um abismo muito grande entre a militância negra estadunidense e a militância negra brasileira, mas é isso, estudar e essa autorreflexão do porquê essa dificuldade de dizer que uma coisa é uma coisa. Basicamente isso. Vou falar rapidinho aqui, isso que ela falou é importantíssimo, porque quando eu comecei a ler autores negros, eu só lia autores brancos. Quando eu comecei a ler autores negros, eu comecei a ler muitos autores americanos. E você realmente vai se baseando no que eles estão trazendo lá. Quando eu comecei, no final do ano passado, a ler autores negros do Brasil, né, autores nacionais, você consegue enxergar a diferença, né? Que eles estão abordando os assuntos aqui, as nossas vivências, e é importante a gente... e até para a gente dar valor também, né? A nossa cultura, as coisas que a gente tem aqui no nosso país. Uma das coisas que eu acho interessante é que muito autor nacional ainda escreve muito. Eu falo assim, das pessoas que eu conheço, tá, gente? E muitos autores que ainda têm medo de escrever uma história que se passa no Brasil, porque diz que o Brasil é ruim e não tem coisas interessantes, né, para criar, e prefere escrever no cenário fora. Eu acho que o autor ele é livre para ele escrever sobre o que ele quiser, onde ele quiser, mas quando a gente pega essa referência que o que a gente tem aqui não é ruim, não é bom, né, quando a gente pega só referência de fora, acaba que a gente cai nisso também, né? Tem muita coisa que a gente pode usar daqui, dos movimentos negros daqui, e é importante, é interessante, e a gente não usa às vezes porque está focado muito fora. Por isso que ela falou interessante, né? A gente tem o nosso tipo de luta, a gente tem as nossas datas importantes, a gente tem a nossa forma de resistir. Então, só pegando esse gancho e dizer que é interessante a gente ler autores daqui do Brasil. Tem muitos que a gente pode achar até na Amazon para ler contos, livros, faz toda a diferença. Até para a gente crescer também como autor e como leitor.
Eu acho também que a gente podia como se questionar do porquê ter que fazer uma descrição tão objetiva de personagem também, né? Por que a gente precisa descrever o personagem através dele e não descrever através das coisas que estão ao redor, através do cenário, através de ações, através de olhares de outros personagens, assim. Eu não gosto muito de descrição muito objetiva. Eu acho que isso faz com que a gente caia em alguns clichês também. É aquele clichê do olho e da mão, assim, do personagem que só consegue passar sentimento através do olho, o personagem que só consegue ter as sensações através do tato com as mãos, ou então só tem sentimento no peito, é o coração palpitando, o coração apertado, assim. Então eu acho que a gente podia explorar outras camadas desses personagens, entender como essas camadas elas refletem minorias sociais, assim. Que ninguém fala sobre ossos de personagens. Se eu, por exemplo, estou falando de um personagem que estava numa situação de privação de liberdade e ele é solto, por exemplo, cara, os ossos deles vão se comunicar com a gente completamente diferente dos ossos de uma pessoa que anda em liberdade o tempo todo, assim. Eu acho que a gente tem que, enquanto escritor, sair de um clichê de descrição de personagem que é muito comum. E aí, saindo desse clichê, a gente vai encontrar umas soluções bem bacanas para falar sobre minorias sociais. Com certeza. E voltando sobre a questão de tentar tanto ser respeitoso e acabar caindo de novo nessa histórica de encontrar termos que a pessoa cis hétero branca hegemônica achar que é preconceituoso, que é errado e vai evitar falar a sua visão. Isso também acaba caindo para a comunidade LGBT e também para a comunidade de as pessoas ficam com receio de falar aquela pessoa é trans, aquela pessoa tem tal deficiência e acabam encontrando outras que acabam revelando esse medo, porque a pessoa que tenta evitar dizer provavelmente encara aquilo como algo negativo, como algo muito errado. Usar as palavras certas. Então, meninos, encerrar e já começar depois dar os nossos adeuses. Eu tô sendo ouvida, só... Eu não tô te ouvindo muito bem, não, Marina. Cortou um pouquinho aqui também. Você cortou bastante, Marina. Um pouquinho. Meu coração dói. Tá. Não, eu só queria... Vou tentar falar mais devagar. Às vezes, se eu falo mais devagar, ele não trava tanto. Sobre essa questão de achar termos para suavizar descrições ou para suavizar outras palavras que o autor ou a pessoa falando possam achar ofensivas, isso também recai na comunidade LGBT e também recai para as pessoas com deficiência. Porque tem gente que fica com medo, com receio de falar a palavra trans, fica com medo de falar o nome da pessoa, ou então qual deficiência ela tem, e acha outros meios de contornar isso e suavizar. Então isso também recai para as outras comunidades bastante. E se as meninas têm alguma coisa para comentar sobre isso, a gente quer ouvir o comentário de vocês e depois vai puxar já o encerramento do nosso papo de hoje. Não tem mais comentários sobre isso, então? Não. Pra mim tá tranquilo. Então vamos seguir lá. Antes eu comentei que a fala da Vanessa tinha puxado algo que pode ser o nosso encerramento, que a gente vai usar de encerramento da nossa conversa, que é o seguinte. Pressupondo que a maioria dos ouvintes é branco, sem deficiência, cis, hétero, o que nós, autores e leitores, podemos fazer para não só ter uma melhor representatividade nas nossas histórias, mas também para colaborar com os mais diversos grupos de minoria dentro dessa realidade? Então, eu acho que puxou com que a Vanessa, porque ela falou sobre ler mais autores negros, mas com isso eu quero ouvir de vocês o que essa pessoa, enquanto leitor, autor e agente na sociedade, pode fazer para ajudar essa galera. Eu acho que principalmente consumir as coisas que o trabalho de parte das minorias, né? Porque você vai na livraria, você vê o catálogo que a editora é majoritariamente homens brancos, né? E mulheres brancas, classe média alta, classe alta. Eu acho que a gente tem que ouvir mais as vozes de autores independentes. Eu vejo que autores independentes
é gente de minorias, sabe? De minorias. Eu acho que principalmente consumir o que as minorias estão produzindo, porque aí você vai estar. Você não vai precisar nem estar fazendo. Você vai estar fazendo uma pesquisa sem fazer a pesquisa, porque você vai estar em contato direto com a visão de mundo daquela pessoa que vive aquela realidade. Eu acho que principalmente é consumir o que a galera está produzindo. Mais alguém tem? Eu queria. Você quer falar primeiro, Gabi? Ela mutou, então acho que não. O que eu ia dizer é que é bem isso que a Yue falou. Essa mesa aqui está sendo composta por autores independentes, então a gente está produzindo conteúdo nisso, gente. Lê as coisas que a gente faz, as coisas que a gente escreve. Além disso, eu acho que em todo lugar do Brasil vai ter referências que compõem essas interseccionalidades, né? Eu até peguei aqui alguns nomes, anotei para servir de base, mas a gente tem a Lélia Gonzalez, que foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, então dá para fazer uma pesquisa histórica interessante sobre essa questão do que é ser mulher e do que é ser uma mulher negra, né? E a gente tem a Djamila Ribeiro, a gente tem Carla Cotirene, Catiúcia Ribeiro, tem uma série de pessoas aí interessantes. E acredito que no estado de vocês, com certeza, tem alguém produzindo conteúdo nesse sentido, que pertence a alguma interseccionalidade. Então, pesquisar essas pessoas, ler essas pessoas, consumir essas pessoas. Tem gente em todas as áreas possíveis, seja teatro, seja cinema, seja literatura, seja música. A gente está produzindo conteúdo o tempo todo, a gente só não é veiculado porque o nosso padrão incomoda, né? A nossa existência incomoda. Então, a gente não está em destaque. Mas se você buscar, você vai encontrar essas pessoas. Então, eu acho que é isso. Gabi, tem algo? Não, realmente, assim, o mais importante de questão de representatividade, é passar o microfone, deixar as pessoas falarem, entendeu? Então, tipo, vamos supor que você queira fazer um bate-papo sobre representação e representatividade, aí você só chama gente branca. Por exemplo, só gente branca cis hétero pra falar. Tipo, isso não tá certo, você tem que passar o microfone. E aí, se você é uma pessoa que consome certo material, então é importante buscar consumir certo material de autores representativos, entendeu? Ou seja, autores negros, autores LGBT, autores que não sejam do eixo sul-sudeste, essas coisas assim, sabe? E divulgar esses autores. Divulgar é muito importante, porque existem vários autores. Por exemplo, eu escrevo ficção especulativa. Quando você começa a pesquisar autores nacionais, você acha difícil encontrar autores que sejam negros, blá, blá, que não sejam brancos cis hétero do eixo do sudeste. Você tem dificuldade. Mas não é que esses autores não existam, é porque eles não são divulgados. Eles não são divulgados, eles não têm as mesmas oportunidades de aparecer quanto outras pessoas. Então, tipo, essa é a primeira vez que eu tô aparecendo no live. Essa é a primeira vez que me procuram para aparecer no live, sendo que faz 2 anos que eu tenho um site, faz 1 ano que eu tenho um canal. Eu já publiquei várias coisas, mas essa é a primeira vez que eu apareci. E gente branca do eixo sul-sudeste apareceu mais fazendo menos, sabe? Então, é importante consumir, importante divulgar. Alguém queria fazer? Eu vou falar mais um pouco, gente. Pode falar. O que ela falou, gente, vocês não têm noção. Eu conheço muita gente trans, muita gente que não é branca, muita gente que não faz parte, né, de classe média alta, da burguesia, né, no geral, que está produzindo alguma coisa e não tem a devida atenção. A gente não acha, a gente não encontra essas pessoas, porque não tem ninguém ouvindo elas. Eu encontrei um canal de contato com as pessoas, foi no Twitter, entendeu? Foi lá que eu encontrei um meio de me comunicar com as pessoas, porque antes, mesmo hoje eu ainda me sinto, mas eu não me sinto tão isolada quanto eu me sentia antes. Eu encontrei no Twitter a ponte de contato, né, com as pessoas. Eu sou pobre,
eu não tenho dinheiro para investir em marketing, eu não tenho dinheiro para pagar uma agência de publicidade para fazer uma campanha de divulgação ampla do meu livro. Todas as cópias que eu vendi até hoje foi por causa do Twitter, e eu agradeço muito as pessoas que me deram essa chance, que me seguiram lá, que têm acompanhado o meu trabalho por lá, a minha evolução como escritora por lá. Muito. Foi a ponte que eu encontrei com as pessoas, com o resto do mundo. Foi o Twitter. Então, eu sempre falo para as pessoas, para conheço, gente, sai do Facebook, sai do Instagram, porque não é lá que tá a galera, não. A galera tá no Twitter, porque no Instagram vai ver só a gente pagando de bacana na beira da piscina, pagando de bacana nos lugares, querendo pagar de legal em shopping e dando rolê e tal, blogueirinha, etc. Você vai encontrar gente como você no Twitter, porque é uma plataforma de texto, é uma plataforma de texto rápido. Então é ali que as coisas acontecem, é ali que todo mundo se comunica. Os próprios memes, antes deles irem para o Facebook e para o Instagram, eles surgem lá. Então eu sempre falo para as pessoas: criem uma conta no Twitter e entrem em contato com as pessoas, conheçam as pessoas por lá. Foi lá que eu me fiz. Tipo, o mês passado eu consegui a façanha de vender 20 cópias do meu livro. E o meu livro tem 4 cópias físicas por mês. E eu vendi 20 porque eu fiz uma gracinha e o tweet viralizou, e eu coloquei na descrição assim embaixo: gente, me dá uma força aqui, porque eu sou escritora e tal, tem essa questão, etc, etc. E aí, de repente, foi saindo, foi vendendo, e eu ganhei vários seguidores. Agora tem um público maior, meu público aumentou por causa disso. E é isso, gente. Tipo, vamos entrar em contato com as pessoas, vamos procurar ouvir as pessoas, porque eu sinto que o mundo da literatura mesmo é muito restrito, é muito isolado a uma classe social só. Quando eu resolvi, né, sair da bolha do hobby, né, porque eu escrevia porque era divertido para mim, eu escrevia porque era um hobby. Quando eu resolvi entrar de cabeça nisso e dar início a uma carreira, eu tô nadando contra a maré, né? Eu tô nadando contra a correnteza. Porque, como eu falei lá no início, o mundo, né, a sociedade, a minha realidade tem 2 caminhos para mim. E não pensem que porque eu tô vivendo a minha história, no meu cotidiano eu continuo sendo empurrada de várias maneiras diferentes que a sociedade escolheu para mim. Todos os dias eu tô sendo empurrada para eles. Todos os dias eu penso em largar isso e aceitar. É isso que a vida tem para me oferecer, então eu não vou brigar mais, porque eu tô cansada de brigar. Eu vou seguir o que o mundo escolheu para mim, mas na maior parte do tempo eu tô sempre nadando, tentando mudar essa realidade, porque quem sabe mudando a minha realidade, a realidade de pessoas iguais a mim, entendeu? E é isso, gente. Vamos mudar a realidade das pessoas. Vamos mudar. É muito. Alguém mais? Eu não te ouço, Marina. Marina, tá cortando. Oh, tristeza. Vamos lá. Alguém tem mais algum comentário a respeito disso? Se não, nós vamos fechar para as nossas despedidas. Uma observação só. Eu acho que às vezes a escritora, ela tem medo de parecer o que ela está escrevendo, assim. E eu acho que isso também é um empecilho quando a gente quer divulgar minorias sociais, quando a gente quer divulgar outras vozes. Tem um filme antigo, assim, chamado Será que Ele É? A história de um rapaz que ganha o Oscar por fazer o papel de um homossexual, e ele vai lá, agradece ao professor de redação da escola, professor de literatura,
Aí a imprensa toda vai para cima do professor, achando que o professor era homossexual. Assim, e ele não era, ele somente ensinou o rapaz a escrever bem, e ele a partir dali, teve uma veia de teatro. Por que eu estou dando esse exemplo, assim? Porque parece que se eu escrever um personagem homossexual muito bom, eu sou gay. Se eu escrever um personagem, eu acho que de qualquer universo que eu não esteja inserido, parece que eu automaticamente viro esse personagem. Isso faz com que você se afaste disso, porque tem muita gente que tem medo de ser julgado pelo que escreve, assim. Eu sempre brinco assim, a gente tem história de assassinos em vários livros de terror, e eu acho que nenhum autor teve que matar ninguém para escrever um bom assassino. Assim. A gente não tem medo de escrever, de representar as pessoas, porque você não é consumido por isso, assim. Eu reforço também o que a Vanessa falou sobre a ideia de ler pessoas que estão ao seu redor, leia pessoas da sua cidade, cara, leia os seus amigos, com certeza você deve conhecer algum amigo, alguma amiga escritor, e que você não está valorizando o trabalho dessa pessoa, assim. Então, se você vai ler, se você vai comprar um livro da grande editora e de tudo mais, cara, será que você não consegue que isso ler isso nas palavras de uns amigos, na palavra de uma mulher, de um negro, de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa LGBT. Assim. Consuma as pessoas que estão ao seu redor, assim, porque você ajuda com que elas cresçam, você ajuda com que o mercado veja que existem outras vozes falando. É muito importante apoiar quem está próximo. E eu sei que só quem está assistindo e ouvindo a gente com certeza tem de bons autores e ótimos personagens também. Vocês, com certeza, também. Como a gente... Ô Marinho, Marinho, deixa eu te explicar. Eu acho que o lance é que a sensibilidade do seu microfone, ela tá muito baixa. Tá. Então você tem que ficar com o microfone próximo. Eu vou chegar perto. É. Desculpa. Eu sou a tia da internet. Assim como a galera que tá ouvindo e vendo a gente, com certeza tem indicação de autores e também personagens muito interessantes, complexos, bem construídos, vocês também com certeza têm indicação pra gente. De galera pra gente conhecer, sejam perfis, pessoas, autores, galera do cinema. Então, a gente quer recolher, como a gente já tá explodindo aqui no nosso tempo, nós queremos recolher esse material para passar pra galera. Fazer uma lista de indicações de autores, personagens, filmes, livros e por aí vai. Para passar para a galera, para isso ficar disponível para o pessoal realmente ir atrás e conhecer o que está sendo produzido. E realmente também ver, por que não, coisas para se espelhar. Então, nós vamos fazer a coleta desse material aí nos próximos dias e deixar para o pessoal. E agora eu vou convidar vocês a se despedirem da nossa galera. O pessoal aqui nos comentários tá elogiando vocês a cada resposta. O pessoal adorou a conversa, adorou cada um de vocês. Quem tá acompanhando aí o chat sabe que o pessoal também quer conhecer Twitter, rede social de vocês para acompanhar o serviço. Então vão ali, a gente tá divulgando também as redes de vocês de contato. E é isso. Se despeçam do nosso pessoal, tudo que a gente tem para dizer em nome da Alumbra, que a gente teve o maior orgulho de ter vocês aqui, achou muito fera esse encontro, não tenho que tirar. Quero, antes de vocês se despedirem, porque vocês têm que ter a palavra final, Pedro, Yuri, vocês querem falar alguma coisa? Pedro e Yuri, eu só queria agradecer a presença de vocês, foi realmente uma aula incrível, tá? E abrir as portas, né? Se vocês quiserem participar com a gente tem encontros semanais. Então, se vocês quiserem participar, trazer o ponto de vista de vocês aqui para os nossos encontros, mais vezes, as portas estão sempre abertas para vocês, tá? Muito obrigado. Eu queria acrescentar só isso mesmo que o Pedro falou. Eu tenho certeza que todos vocês vão ser gigantes ainda, porque são pessoas de muito talento, de muito conhecimento, de muito esforço, dá para ver aí, né, no trabalho de vocês, que a gente conheceu um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito e eu espero acompanhar de perto isso. E muito obrigado mesmo por tirar esse tempo, por tirar esse momento para trazer para a gente esse conhecimento. É o que vocês falaram antes, né? É difícil essa luta diária, né, de ter que ensinar as pessoas, né? Mas eu fico muito feliz que vocês tenham encontrado esse momento para fazer isso, porque é muito importante e eu aprendi pra caralho, falando por mim, eu tenho certeza que outras pessoas também aprenderam. Então, muito obrigado, gente. Pois a gente tem que agradecer isso aqui, não uma Wikipédia, pessoal. Vão atrás
olhem, vejam as internas da gente. Quais são suas Marina, motivações microfone. internas? Enfim, vamos começar. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário a mais e já quiserem mandar numa despedida para a galera, sigam em frente. Ai, gente, eu quero comentar, porque hoje aqui tá tudo desabando nessa internet, meu celular tá Vai lá, descarregando. Mari. Então, antes que eu caia, né, que me caiam, eu quero me despedir. Também agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês, né, falando um pouco da nossa vivência, minha visão de mundo. Por estar nessa mesa que é tão potente, assim, eu tenho admiração por muita gente que está aqui nessa mesa. Eu gosto muito da Gabi, gosto muito do Anderson. Conheci mais recentemente o trabalho da Vanessa e já me encantei, e o E também. Então, é muito bom estar entre vocês para ter esse papo. Eu acho que a gente está aqui, a gente acaba criando uma corrente, mostrando que é possível a gente ocupar esses espaços. Eu acho que é muito importante. Enquanto autores independentes, né? É possível ter um homem, uma mulher negra, uma mulher trans, é possível ter um autor nordestino ocupando esse espaço da fantasia, né? Da ficção especulativa. Eu acho que a gente, enquanto minorias, normalmente a gente divulga o trabalho dos nossos, então, a partir do momento que vocês consomem o que a gente produz, vocês também vão entrar em contato com outras pessoas que estão no mesmo caminho produzindo, né? A gente tem esse hábito de criar uma rede, eu acho que é um pouco natural de quem pertence a uma minoria. E é isso, espero que vocês acompanhem minha página de poesias, acompanhem meus livros e me sigam nas redes. É só. Certeza, Mari. Obrigada. Eu só queria agradecer pelo convite também. Dizer que se precisarem de... Estamos aí. Dizer que eu tenho muito material gratuito para leitura, né, no Wattpad. Então, quem tiver interesse no meu trabalho é só abrir o Instagram, que aí, se gostar, pode estar comprando, né, o livro pela loja da School. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Eu também quero agradecer muito o convite, assim, essa tarde. Quero agradecer a todo mundo mesmo. Eu só conhecia a Madeline e, nossa, conhecer escritores, escritoras, pessoas incríveis. Deixar os meus contatos, @AndersonSchon pro Instagram, facebook.com/umpoetacrônico, que é o Facebook. Eu nem falei, eu tenho 2 livros de poesias publicados, mas nesse caos de pandemia eu não tenho nem como vender, a não ser que a pessoa seja aqui de Salvador mesmo, assim, mas tem um monte de poesia minha por aí, no Instagram mesmo dá para encontrar várias dessas poesias. Eu tenho um podcast chamado O Que Você Está Lendo. Esse podcast está em todas as plataformas possíveis, então o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, todos os lugares. Mas tudo isso está condensado no meu site, que é o andersonchon.com. E lá você vai encontrar todos os meus contatos, os textos. O site tem atualização semanal de 3, 4 vezes por semana, assim, então eu tenho produzido bastante nessa quarentena. Então eu vou adorar encontrar vocês lá, assim. E a todas as pessoas que fizeram parte dessa mesa, o podcast é para a gente divulgar leitura, literatura, principalmente pessoas independentes. Se vocês quiserem participar, podem entrar em contato comigo, assim, a gente grava, divulga e faz com que essa literatura chegue o mais longe possível. Assim, é a minha gratidão para a literatura. Ela já fez tanto por mim que agora eu tenho que fazer um pouquinho por ela. E a galera da Lumbra também, pô, muito legal. Esse encontro foi assim, muito bacana. Na semana que vem eu estou lançando meu próximo e-book, meu primeiro e-book lá na Amazon. Então, fiquem ligados, é uma história super heróica que envolve a pandemia e tudo mais. Eu acho que vai ser bacana. E não tem poesia para finalizar. Só no início. No início, Começou com chave de ouro, tá ótimo. Muito obrigada por participar, tá, Anderson? Obrigado. Meninas? Eu queria agradecer, primeiramente, o convite. Eu, quando conheci o projeto,
Eu indiquei uma pessoa e acabei sendo convidada, então muito, muito obrigado. Eu sou uma mera aprendiz, né, em processo de autoconhecimento, de aprender várias coisas. Mas agradeço por estar aqui, por poder compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu ainda estou aprendendo, e de conhecer vários autores, né? Acho que uma das coisas que eu amo escrever e uma das coisas que a escrita me trouxe foi conhecer pessoas. Eu amo conhecer pessoas, eu amo conversar com pessoas, ouvir histórias de pessoas. E eu acho esses encontros incríveis por isso, porque a gente conhece, aprende, troca experiências. Eu aprendi muito hoje aqui, né? Nesse encontro, aprendi muito com cada pessoa que falou, sobre como eu devo olhar diferente para o outro. Então, isso para mim é muito enriquecedor. E eu queria muito mesmo agradecer a todos os autores que participaram junto comigo, a todos os ouvintes que ficaram até agora, ao pessoal da Alumbra. Foi muito especial mesmo, enriquecedor. Pedir que vocês me acompanhem nas redes, em todas as minhas redes, Vani Pérola, Vani com E no final, ou você pode jogar a Vanessa Pérola que você vai achar. Semana que vem, dia 25, meu livro sai em pré-venda pela Amazon. É um livro também que envolve a questão da pandemia e duas pessoas, romances clichês, do jeito que eu gosto de escrever. E acompanhe também o meu trabalho, né? Muito foi se falado sobre consumir pessoas negras em suas narrativas, mas também fora disso, né? Eu produzo conteúdo de autoconhecimento para mulheres negras e estou sempre falando sobre como praticar isso. E você me encontra em Cacheadas in Love, Vanessa Pérola no Instagram. E se quiser ler meus livros, só tem um que está disponível agora, que é Grace, da série Irmã GPS, no Wattpad. É isso, se quiserem conversar comigo, minhas DMs todas são abertas. Se quiserem me convidar para a gente, sei lá, participar de outros bate-papos, também estou disponível. E é muito bom fazer parte disso daqui. Eu aprendi muito. Acho que mais do que doar, eu aprendi muito ouvindo as vivências e as experiências e tudo que vocês colocaram aqui. Muito obrigado de verdade. A gente que agradece. Marina, a Gabi, ela falou que não vai conseguir voltar porque a internet dela caiu. Ela pediu para despedir. Vou deixar aí pra galera que quiser conhecer o trabalho dela, né? Ela tem aí o Usina de Universos, é um canal no YouTube, ela tem um site, ela fornece vários serviços no site dela. Então, deem uma olhada, é muito legal. Ela faz umas resenhas muito divertidas, sempre com uma energia, assim, muito legal. Então, quem quiser dar uma conferida, Usina de Universos. Sim, amanhã a gente vai fazer uma postagem sobre o encontro, vai ter todo o contato da galera pra quem se perdeu aí na listagem de contatos. Falta alguém dizer tchau pro pessoal? A Priscila, acho que ela não falou. Falta a Pris. Mas ela tá quietinha há tanto tempo que eu não sei se ela não caiu. Eu acho que acabou caindo. Eu acho a impressão que eu tive que ela caiu também. Enquanto isso, o pessoal aqui no chat tá agradecendo vocês. Vocês mais adoraram a disponibilização, o papo, o enriquecimento que eles tiveram com o que foi falado. E é isso, só tem palavras boas a respeito da galera que tava aqui. Boa. É isso então, pessoal. Então tá, né? Então vamos lá. Então é isso, a gente agradece demais, não tem como não soar repetitivo, mas é isso que sobra aqui no final, agradecimento pelo papo. O pessoal que tá ouvindo, vai atrás dessa galera, vai atrás de outras galeras, pesquisem, reflitam sempre muito bem para você fazer uma representatividade com respeito às histórias que vocês criam e também onde vocês agem no mundo, na sociedade. Certo? Foi muito bom esse papo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. É estranho não ouvir um monte de tchau. Meu coração se quiser, a gente fica falando aqui. Tchau. Tchau, falou, galera. Valeu. Tchau.